Boa noite, tudo bem com você? Hoje, 27 de setembro de 2020, estamos iniciando mais um Conhecendo Nossas Doutrinas, um programa todo especial feito para você que quer conhecer um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras, e nós tiramos esses textos bíblicos, ou esse conhecimento bíblico, das doutrinas que a Igreja Adventista tem em seu corpo doutrinário, né? Então, hoje nós temos aí também mais uma doutrina que a Igreja Adventista prega, e o nosso programa existe exatamente para ver se essa doutrina está de acordo com a palavra de Deus, né? Mas antes, vamos louvar a Deus cantando esse belo hino, É Prazer Servir a Cristo. Sem dúvida alguma, é um prazer incomensurável servir ao Senhor. Oremos nesse instante. Bom Deus, bom Pai, ao iniciarmos mais esse culto evangelístico, pedimos a Tua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos esse momento especial, que é o momento da saúde. São dicas aí maravilhosas e importantes, né, para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E nesse domingo nós temos aí uma outra história muito interessante sobre a cura da rinite. Você que tem problema com rinite, creio que esse vídeo vai ser muito interessante. Vamos assistir mais um. Me atacou por muitos anos. Desde 1990, quando eu vim para São Paulo, eu comecei logo a ter essas crises, né?
Só que ela era só espirrava e tudo bem, passava. E ele foi ficando forte, dor de cabeça, tontura, febre. E por último, já estava sangrando. Ficava tão forte que eu não conseguia quase andar e sangrava do nariz. Então isso me durou mais de 20 anos. E dormia até dois anos atrás, eu não dormia praticamente. A hora que eu atacava a crise era a noite rodando, deitava no sofá, na cama, andava de um lado para outro. E passava a noite, hein, claro, mas se o dia tonto de tanta falta de dormir. Quando foi em fevereiro, o nosso pastor, né, que assumiu o nosso distrito esse ano, o pastor Neri, ele começou a fazer um trabalho chamado discipulado, umas aulas de alimentação, como cuidar da alimentação melhor. E então, dali para cá, eu decidi mudar totalmente. Refrigerante, queijo, tiramos tudo. Quando a gente começou a ler o livro Conselho sobre o Regime Alimentar, que eu vi os efeitos do açúcar e a quantidade de açúcar que tem no refrigerante, sem contar os outros venenos, foi o primeiro que a gente tirou. Daí tiramos as carnes gordas, carne vermelha, que eu comia muita carne gordurosa, né? Aí a fritura, a gente passou a tirar a fritura, porque eu sei quanto a fritura faz mal, então a gente viu isso. E depois a gente leu um dos capítulos do livro que falava sobre o veneno que é o líquido junto com a refeição. E isso eu tirei, também mudando, passei a tomar água nos horários certos, antes da refeição, 2 horas depois. Fritura, essas coisas, toda a comida fora de horário, passou a comer nos horários certos. Andar um pouco mais, e deixar o carro um pouco quieto e andar mais a pé, viajar pertinho, ir no supermercado, ir ali. Então a gente passou a andar e aí passamos a fazer alimentos naturais, para fazer o nosso alimento, como feito de castanhas, das próprias frutas, de banana, algumas receitas que a gente aprendeu. Mudamos a alimentação e assim, o resultado foi fantástico. Perdi 9 quilos, não tenho mais rinite, tenho mais disposição para trabalhar, durmo muito melhor, respiro melhor. Então assim, para mim, isso foi um milagre que aconteceu na nossa vida. Não? Quando você ingere açúcar, você acaba com seus soldadinhos de defesa, né? Você diminui a capacidade deles agirem. Então, imagina que uma pessoa usando desde a infância açúcar refinado, o sistema de defesa querendo reagir, e uma hora ele fica meio atrapalhado, e na hora que tem que reagir a um poluente ou alguma coisa que afeta, né, a respiração dele, ele vai responder de uma maneira exagerada. Então ele foi tomando mais água, foi hidratando mais o corpo, foi tirando um fator alérgico, que é o leite de vaca, né? O leite, a gente sabe que ele foi criado para o bezerro, o leite da vaca é para o bezerro. O leite materno é para a criança humana. A partir do momento que ele está tomando o leite da vaca, tem vários componentes nesse leite que acabam causando uma resposta alérgica do nosso corpo naturalmente, porque a gente não foi criado para tomar um leite que não seja humano. Então ele retirou o fator alergênico, mudou o estilo de vida, né? E mexendo na causa, ele foi curado. Muito bem, mais uma dica maravilhosa aí, né, do Cevisa, e espero que esta mensagem aí possa realmente, né, ter tocado profundamente a nossa vida e principalmente o nosso cuidado com a saúde. Vamos orar antes de darmos início ao tema desta noite. Bom Deus, bom Pai, iremos agora abrir a Tua Palavra e pedimos o entendimento necessário em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos a cada domingo aqui estudando uma doutrina que faz parte do corpo de doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E temos visto aí pelos domingos atrás de que a Igreja Adventista realmente está de nota 10, porque as suas doutrinas estão realmente de acordo com a Palavra de Deus. E hoje, qual seria? Dons e ministérios espirituais. Convido você a pegar a sua Bíblia nesse primeiro texto, aqui de Romanos, capítulo 12, versos 4 a 8. Abra aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia nesse instante, eu estou pegando a minha Bíblia aqui. Vamos, então, abri-la em Romanos capítulo 12, versos 4 ao verso 8. Então, pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu smartphone. Aqui, já achei. Acharam? Ok? Vamos, então, começar. 12, verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos
um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Verso 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou quem ensina, esmere-se no fazê-lo. E o verso 8, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amados irmãos, nós temos aqui uma série de dons que o Espírito Santo dá àqueles a quem ele acha conveniente. E isso é muito importante. Muitas vezes nós ficamos observando os dons do nosso irmão, da nossa irmã, de alguém lá da nossa igreja, e muitas vezes ficamos conversando conosco mesmos, né? Por que será que Deus não me deu esse dom, esse outro? Mas, amados irmãos, todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo temos pelo menos um dom. E esse dom deve ser exercido da melhor maneira, da melhor forma. Quando nós temos um dom e nós não o colocamos para a glória de Deus, Deus o retira. E aqui nós vemos alguns dons interessantes, né? A palavra de Deus nos diz, por exemplo, que existe aí o dom da profecia, né? O dom da fé, o dom do ministério, né? O dom daquele que ensina. Já pararam para pensar que existem muitas pessoas por aí que têm um dom para ensinar a palavra de Deus, né? Eles pegam a Bíblia e eles têm um carisma, uma forma, né, de ensinar a palavra de Deus, e você aprende com muita facilidade. Isso é um dom. Não são todos que têm esse dom, mas não é porque você não tem esse dom, você é uma pessoa destituída de dons. Claro que não. Há pessoas que, por exemplo, que têm o dom de cantar, louvar a Deus e cantam maravilhosamente. É um dom que Deus deu a essa pessoa, né? Temos outros dons aqui, por exemplo, o dom da contribuição, né? Há pessoas que têm muitas dificuldades para colocar a mão no seu bolso, para dar alguma oferta ou coisa parecida, né? É aquela pessoa que quando na igreja alguém diz, olha, nós precisamos de uma oferta especial porque precisamos comprar isso, aquilo, outro, precisamos trocar o nosso microfone, né, ou coisa parecida, e essa é a última pessoa que vai colocar a mão no seu bolso. Muitas vezes, não é porque ele seja pão duro, né, mas é porque ele não tem esse dom da liberalidade. Agora, há pessoas que têm esse dom nato. A minha esposa, Mara, ela, por exemplo, ela tem esse dom da liberalidade. Ela tem muita facilidade para dar ofertas. Quando alguém lá na frente na igreja diz, olha irmãos, nós queremos uma oferta especial porque nós precisamos fazer isso e aquilo outro na igreja, ela é a primeira que levanta a mão e já diz, olha, vou ajudar nas ofertas. Minha esposa, por exemplo, ela não só ajuda, ali, às vezes, a igreja onde ela frequenta, mas as demais igrejas do distrito, e às vezes até fora do distrito. Isso é dom de liberalidade. Nem todos têm esse dom da liberalidade, mas não é por causa disso que eu vou ser uma pessoa de menos fé ou coisa parecida, porque se minha esposa tem esse dom da liberalidade, talvez ela não tenha outro dom que uma outra pessoa tenha. Então, quem dá esses dons é o Espírito Santo de Deus, né? E isso é algo muito importante para o nosso crescimento espiritual. Agora, uma coisa muito importante, quando Deus te dá o dom, use esse dom para a glória de Deus. Como eu disse, se nós retermos esse dom, se nós não desenvolvermos esse dom será o quê? Retirado de nós, né? Deus concede a todos os membros de sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais que cada membro deve empregar
em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade. Veja que interessante, em todas as épocas da história desse mundo, Deus, de uma forma ou de outra, ele concedeu dons aos membros da sua igreja. E nos diz aí o texto que cada membro deve o quê? Empregar, né, em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade. Então, quando nós recebemos os dons, nós devemos levar avante esse dom para o crescimento do evangelho neste mundo, né? Vamos a um outro texto bíblico que nos ajuda bastante aí no entendimento dessa questão dos dons espirituais. Então pegue a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 9 ao 11, depois o verso 27 e o verso 28. Então, você está em Romanos, um pouquinho para frente, é o próximo livro, você vai encontrar aí 1 Coríntios capítulo 9, aliás, capítulo 12, capítulo 12, agora verso 9 a 11, em primeiro lugar. Então nos diz assim, capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso 9. Mas eu vou colocar aqui antes o verso 4 em diante, só para que nós possamos entender o contexto aqui. Pegue aí o verso 4, por favor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, né? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações e milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então notem, amados irmãos, que aqui foram apresentados vários dons. Cada membro da igreja recebe 1, 2, 3 dons especiais. Talvez eu recebi um dom apenas, mas não importa. Se eu recebi só um dom, eu devo desenvolver esse dom para a glória de Deus. E o mais interessante aqui, amados irmãos, que não existe nenhuma escola. Não adianta você se inscrever num curso de dons. Agora nós vamos abrir aos sábados à tarde na igreja um curso sobre dons. Então, se você quer ter o dom de cantar, venha aqui participar para receber esse dom. Se você quer ter o dom de curar, venha nesse curso. Não existe esse curso. Porque aqui o verso 11 é bem claro em dizer, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhes apraz. Quer dizer, é o Espírito Santo que nos concede os dons, não é mais ninguém. E eu não vou também herdar do meu pai, da minha mãe, esse dom. Talvez eu herde os seus talentos, mas o dom, quem concede é o Espírito Santo. Agora o verso 27 e o verso 28, que foi solicitado para que lêssemos aí, né? Verso 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E aí o verso 28, a uns estabeleceu Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores e milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Notaram, amados irmãos, o que a Bíblia Sagrada nos diz sobre a questão dos dons? Cada pessoa recebe um dom especial, né? Veja esse texto. Sendo outorgados pela atuação do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro como lhe apraz. Veja, o Espírito Santo,
ele distribui os dons como ele apraz ou como lhe convém. Não somos nós. Eu quero tal dom. Não. Deixe que o Espírito Santo de Deus lhe dê esse dom. Continuando. Os dons provêm todas as aptidões e ministérios de que a igreja necessita para cumprir suas funções divinamente ordenadas. Veja, a igreja, ela existe, e dentro dessa igreja, que é você, sou eu, é o meu irmão, é minha irmã, cada um tem um dom, todos esses se valendo desses dons e fazendo o seu melhor, esta máquina maravilhosa da igreja, ela vai rodar tranquilamente. Porque todas as suas engrenagens estão ali fazendo a sua parte, que é de suma importância. Quando um dos membros da igreja não coloca o seu dom para a glória de Deus, não faz a parte que lhe compete, o Espírito Santo o encheu com aquele dom, a engrenagem da igreja fica capenga, não funciona direito. Então, amados, todos nós temos dons, e se esses dons forem empregados para a glória do Senhor, tenha plena certeza de que a igreja realmente vai funcionar da melhor forma. Mas continua. De acordo com as Escrituras, esses dons abrangem tais ministérios como a fé, cura, profecia, proclamação, ensino, administração, reconciliação, compaixão e serviço abnegado e caridade para ajuda e animação das pessoas. Notem, amados irmãos, quantos dons existem na igreja, dados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos concede esses dons. E se esses dons forem usados da melhor forma, a igreja será grandemente abençoada. Outro texto, quando os membros utilizam esses dons espirituais como fiéis despenseiros da multiforme graça de Deus, a igreja, notem, é protegida contra a influência demolidora de falsas doutrinas. Porque muitas vezes algumas igrejas estão aí com problemas doutrinários. É porque os seus membros não têm desenvolvido os seus dons da melhor forma. Não têm colocado esses dons para a glória de Deus, né? Então, tem um crescimento que provém de Deus e é edificada na fé e no amor, né? Então, quando os membros da igreja se utilizam dos dons espirituais, né, como despenseiros da multiforme graça de Deus, a igreja será protegida. Fico pensando, amados irmãos, na diversidade dos dons, né, que nós encontramos dentro da igreja. E é interessante que muitas vezes nós podemos encontrar algumas pessoas que têm os dons, mas não sabem que têm esses dons. Também nós podemos ajudá-las a elas encontrarem esses dons. Isso é importante. Não que nós vamos dar os dons a ela, mas nós vamos incentivá-la, né, a ela procurar os dons. Por isso que é importante dentro da igreja nós sempre trabalharmos com os nossos juvenis e adolescentes, né? Colocá-los lá para cantar, colocá-los lá para contar a história do informativo missionário, quem sabe dar o púlpito jovem, né, para um adolescente, para um juvenil, para ver como é que ele sai. De repente, né, nós vamos estar ali burilando uma joia de rara beleza. E aí, o Espírito Santo se aposta dessa pessoa, dá o dom que lhe apraz, e essa pessoa então torna-se uma bênção para o crescimento da igreja. Portanto, amados irmãos, essa doutrina que fala sobre os dons espirituais que a igreja adventista tem no corpo
de doutrinas é verdadeira e está, o que, irmãos? De acordo com a palavra de Deus. Porque o nosso propósito aqui é abrir a palavra de Deus e ver as respostas dentro da palavra de Deus, né? Nada além disso. E nós, nesta noite, podemos mais uma vez estabelecer, né, que essa doutrina que está, como eu disse, no corpo de doutrinas da Igreja Adventista, está de acordo com a Bíblia Sagrada. Igreja Adventista, parabéns, né, por mais essa doutrina bíblica que vocês ensinam aos fiéis membros de sua igreja. Louvado seja Deus por mais essa doutrina maravilhosa. Muito bem, chegamos ao final de mais um Conhecendo Nossas Doutrinas e vamos encerrar este culto evangelístico tão abençoado cantando esse belo hino, o hino de número 166 do nosso hinário, Novas de Amor e Vida. Louvemos ao Senhor nesse instante. Amém, louvado seja Deus, né, por esse momento especial em que dedicamos a nossa voz para louvar o nome do nosso Deus. Vamos orar para encerrar este programa. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelos dons que o Senhor concede através do Espírito Santo a cada um de nós. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor sabe o melhor para nós. E queremos, ó Deus, nessa noite, fazer um pacto com o Senhor de fidelidade ao dom ou aos dons que o Senhor nos concedeu, para que possamos usá-lo na pregação do Teu Evangelho, para que possamos aprimorar cada vez mais, para que pessoas venham conhecer a Jesus. Ó Deus, nos dê agora uma noite de sono reparador. Dá-nos, ó Deus, uma semana muito abençoada e que possamos estar a cada dia nos preparando para a Tua volta, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus amados, nós chegamos então a mais um final de programa evangelístico Conhecendo Nossas Doutrinas. Louvamos ao nome do nosso Deus por todas as bênçãos que Ele nos concedeu. Use o seu dom para a glória de Deus. Fique com o Senhor e tenha uma boa noite e uma feliz semana. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.